eu vou conversar com ele um pouco sobre as memórias que ele tem aqui no município de Itacoatiba. Fazer umas perguntas e ele vai responder. Vô, o senhor sempre morou em Itacoatiba? Lá, eu nasci em Itacoatiba. Nasci ali, onde hoje é a Rua do Cruzeiro. Eu nasci ali em 1950, no século passado. Então, antigamente, naquela época, eles chamavam ali, era Rua do Sapo, porque ali não tinha, naquela época não era uma rua propriamente, era um caminho. Era um caminho e ele, um caminho cheio de umidade e concentrava uma grande quantidade de sapos que faziam aquelas cantorias, aquele canto estridente dos sapos à noite. E aí o pessoal chamava lá de Rua do Sapo. Depois de um certo tempo para cá, que foi aberta aquela rua ali, aí passou a chamar Rua do Cruzeiro, mas eu nasci na Rua do Sapo. Você sempre morou em Itacoatiba? Sim. Cheguei aqui em 1955. Estava com 10 anos de idade. Vovô, você sempre morou em Itacoatiba? Ah, minha filha, nasci em Itacoatiba em 1950, vivi em Itacoatiba até meus 16 anos, tive que me ausentar, fui a Belém, porque a minha família era pobre, não tinha recursos financeiros, então eu fui, estudei no Alto Sodré, estudei no Colégio Souza Franco, fui cobrador de ônibus, trabalhei nas perfumarias Febo, e, por último, consegui um trabalho no Serviço Público Federal, onde estou até hoje, né? O senhor pode me dizer as memórias que o senhor tem daqui de Itacoatiba quando o senhor era jovem? Olha, são tantas as lembranças que se a gente fosse falar todas, seria o dia todo. A gente saía despreocupado naquele tempo. Ia para a escola, ia para a festa, qualquer hora saía despercebida, coisa, sem medo de nada. Naquela época nós não tínhamos transporte rodoviário, via rodoviária para Belém. Era só através do trem. E geralmente na hora da chegada do trem, as pessoas vinham para a estação para aguardar a chegada do trem, porque geralmente na chegada do trem vinha algumas novidades, né? Vinha aquelas pessoas que para Belém comprar, por exemplo, bombons, bala, todas essas coisas que vinham no trem. Tinha as pessoas que se deslocavam para Belém para comprar e vir vender aqui. Então, vinha as fazendas, tudo vinha no trem. Vinha aqueles senhores que vinham comprar tabaco naquela época. Então, a gente ia para lá porque também dava aqueles carreiros para a gente levar uma carga na casa de uma pessoa, a gente ganhava um trocadozinho, né? Então, ali na chegada do trem era um ponto de concentração, a população, as pessoas vinham para a estação, para aquele momento ali da chegada do trem. Receber quem chegava, se despedir de quem partia. Vovô, você pode nos contar um pouco sobre a estrada de ferro e a locomotiva? Ah, muito bem, um assunto que eu gosto muito. A estrada de ferro de Itacoatiba, salvo engano, ela surgiu em 1914. Por aí, 1914. Então, você vê que eu nasci em 50. Então, olha a vida útil que a estrada de ferro já possuía, né? Em 1914 e 1950, quando eu nasci. Então, com 8 anos de idade, ou 7 anos, que já vendia bolo aqui na rua de Itacoatiba, eu já presenciava quando a Maria Fumaça
famosa Maria Fumaça. A gente só viajava mais para Belém, só era no trem. Passava o dia todinho viajando e eu adorava andar com meu pai daqui para Belém. Ali onde hoje é o Correio, que era a estação onde nós, as pessoas que iam para Belém na locomotiva, e nós esperávamos a máquina chegar com os vagões, nos levavam para Belém. Aí era o seguinte, tinha a primeira classe, olha, a primeira classe era dos mais abastados, eram cadeiras todas estufadas. Segunda classe eram bancos de madeira, e a terceira classe era bancos corridos de madeira, todo mundo sentado do lado do outro. Aí era diferente, né? Porque primeira, segunda e terceira classe, né? Era dos mais abastados financeiramente, a primeira classe, lógico, né? E eu de mais aprazido. Mas a gente sempre andava na locomotiva. Eu fiz muitas viagens de Tracoateu a Belém com a minha falecida avó que me criou, que era minha mãe. E nós fizemos muitas viagens para Tracoateu, Bragança. Veja os senhores aí, veja você, minha filha, minha neta, e os demais, que nós saímos de Tracoateu, era 5 horas, 5 e meia da manhã, e saía de Bragança às 5 horas, 5 e meia passava em Tracoateu, nós apanhávamos a locomotiva, isso é, os vagões, a locomotiva na frente, puxando os vagões, e nós íamos embora. Essa viagem, ela era interessante. Quando nós chegávamos em Castanhal, lá tinha uma estação muito maior, onde se o trem que viesse de Belém, no sentido Bragança, chegasse primeiro e entrava no desvio para esperar o que ia daqui para lá. Claro que não podia se chocar, porque era só uma linha férrea e reta. Então lá em Castanhal tinha esse desvio. Se o que fosse daqui chegasse primeiro, entrava no desvio, o que vinha de lá passava direto, aí esse aqui entrava no desvio para seguir a viagem. A mesma coisa se o de lá viesse, chegasse primeiro. Então muitas das vezes nós saímos de Tracoateu às 5 e meia da manhã para chegarmos em Belém 4 horas da tarde. Era uma viagem muito gostosa. E a Maria Fumaça queimava a lenha e soltava brasa, aí era fumaça, era muito gostoso, sabe? Chegávamos em Belém às 4 horas da tarde, 4 e meia, e isso quando aconteceu o acidente, porque às vezes ela desencarrilhava, ou seja, ela saía do trilho, inclusive, né, na época do inverno. No inverno, ela saía muito do trilho. Aí quando ela saía do trilho, havia uma comunicação, aí o outro trem ficava lá no desvio esperando a chegada desses aqui, aí vinha a equipe de socorro para colocar a locomotiva novamente no trilho. O senhor lembra qual era a organização geográfica de Tracoateu na época? Olha, naquela época nós éramos uma vila, e no meu ponto de vista, eu acho que o nosso limite aqui da nossa vila, propriamente dita, a vila de Tracoateu, ela se dava ali da Bucânia, no sentido que vai do Paraná, da Bucânia. Aqui, quem vai para o Cajueiro Grande aqui, era logo aqui atrás do cemitério, porque aqui era um terreno que não tinha moradores, daí para frente não tinha moradores. No rumo daqui dos campos, ele era ali da chamada, naquela época se chamava Rua da Palha. Lá no final da Rua da Palha, no canto do finado Lourencinho, para cá. E lá em cima, onde morava o finado Simão, que se chamava Simão, que foi um senhor aqui, que na época ele prestou um grande trabalho aqui também, trabalhando na segurança pública, que ele era um agente de polícia naquela época, e todo mundo respeitava ele, tinha um respeito muito grande por ele. Então, e para cá, na Estrada de Ferro, era até ali onde é o Riacho Doce hoje. Dali para frente chamava-se Tauarizinho.
E aqui, no sentido de quem ia para Bragança pela Estrada de Ferro, até onde é hoje esse complexo da prefeitura, que funciona a Secretaria de Educação. Eu morava lá na Rua do Cruzeiro. Lá eu conhecia o seu Antônio Costa, o seu Zé Ribeiro, o seu Totó. E aqui pra cá pro centro tinha o seu João Vital. Eram as pessoas que a gente conhecia. Era uma organização geográfica pequena, mas em compensação muito aprazível. Tracuateu, minha filha, era pequena, tinha poucas ruas. Digamos, o bairro da Água Fria, que hoje é um bairro populoso da nossa cidade, naquela época não existia. Isso aqui era só uma capoeirão, que chamam, digamos assim. Então aqui, né, na Água Fria residia só duas famílias. A família do seu Carrapato e a família do seu Chico Teodoro. Não existia mais outra pessoa aí. Eles moravam aí, lá e cultivavam roça, de mandioca, de milho, entendeu? E plantavam malva para fazer a colheita e, claro, o sustento da família na venda desse produto. Existia naquela época, que hoje mudou o nome. Hoje é Avenida Nazaré. Naquela época chamava-se Rua da Palha. Porque todas as casas, inclusive nesta rua, eram todas cobertas de palha. Por isso Rua da Palha. E as casas eram todas de taipa, ou seja, de barro. Feitas paredes de barro. Por isso que Tracuateu era muito aprazível. E nós nos criamos em Tracuateu, né, dentro desta área geográfica, né, de uma forma muito salutar, muito tranquila, com muita fartura, inclusive de frutas, né, igarapés, banho como sempre existiu, né. Então nós vivemos uma vida muito tranquila e muito feliz dentro desta área geográfica de Tracuateu. Qual era a principal fonte de renda ou sustento dos moradores daqui de Tracuateu nesse período? Olha, a fonte de renda aqui, na época, ela vinha da agricultura e do comércio. Porque, por incrível que pareça, naquela época era uma vila, mas o comércio aqui na vila era forte. Nós tínhamos um comércio forte, nós tínhamos uma agricultura forte, nós tínhamos uma grande produção naquela época de farinha, de arroz, milho. Então, tudo se produzia aqui nessa região. E nós tínhamos outras duas instituições, digamos assim, que empregavam pais de família em Tracuateu. A pedreira, como sempre foi um ponto de digamos assim, subsidiar as pessoas com trabalho, com emprego, né? E nós tínhamos também, hoje chamamos de Campo da Embrapa, mas naquela época chamava-se Fomento Agrícola, porque era uma instituição federal que empregava os pais de família em Tracuateu. Então era o sustentáculo desta cidade, era o fomento agrícola, né? Então era uma das peças fundamentais para o desenvolvimento de Tracuateu. E a alimentação naquela época, ela vinha da carne, do peixe. Nós tínhamos uma abundância aqui na nossa região. O rio Tracuateu, ele era uma fonte muito grande de peixe, pesca. E o gado que nós consumíamos naquela época, ele vinha dos campos. Ele era um gado que ele só consumia o capim do campo. Ele não era um gado criado à base de hormônio, de remédio, como é hoje. É um gado regional. Só o gado aqui da região do estado. O frango, nem se pensava em frango de grande. Era a galinha caipira que a gente chama. Era uma alimentação que eu considero que era uma alimentação muito saudável. Muito saudável. Hoje você vê
alimentação, mesmo frango criado à base de amônia, de medicamento, gado, enfim. Até o peixe também, aquele peixe criado em cativeiro, ele é criado com remédio. Então, naquela época, a alimentação era bem mais saudável do que hoje, eu considero assim. Para você, a emancipação trouxe melhorias para o lugar? Sim, trouxe, porque trouxe várias coisas. Trouxe escola, trouxe médico, e nós não precisamos mais de viajar para Bragança. Naquela época a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui na área de educação, segurança, saúde, e era muito carente. Então imagine você, naquela época, uma senhora para ter um bebê, para ter uma criança, aqui era só na parteira. Aqui não tinha, para arranjar uma condução para ir para o hospital, uma senhora ter uma criança no hospital, era muito difícil. Era muito difícil. Primeiro, que nós pertencemos à cidade de Bragança. A Bragança é um município muito grande. E ela não tinha estrutura para atender todo o seu município, com assistência no melhoramento da saúde, nessas questões que a gente reclamava tanto aqui. Então, nasceu dentro da população, nasceu aquele desejo de melhora, de lutar por alguma coisa. Aí a gente começou a se reunir, veio conversando com o senhor Mário Nogueira, foi uma das pessoas também que nessa época foi muito importante. E então, começamos a se organizar. Mas o primeiro pedido de emancipação para Tracuateua, ele aconteceu em 1954, pelo vereador Benedito Leonardo de Mello, em 1954. Na época, ele não foi bem aceito lá em Bragança, porque Augusto Corrêa tinha terminado de se emancipar. Então, que Augusto Corrêa era Bragança. E então, o prefeito de Bragança, na época, não admitia de jeito nenhum perder mais nenhum dos seus distritos para a emancipação. Então, não foi abrindo. Mas depois, já na década de 70, de 80 para cá, para 90, aí foi aumentando essa vontade de melhorar a situação aqui. Aí começamos a se organizar, o Mário Nogueira vinha, e a gente se reunia e tal. Então foi os filhos de Tracuateua que se movimentaram nisso aí. Tivemos também uma importante participação do deputado na época, Luiz Cunha. O deputado Luiz Cunha foi importante nisso aí, nesse processo. E a melhora veio, realmente veio. Você vê hoje. Imagine, hoje você vê, ainda temos carência, né? Mas naquela época que nós não tínhamos hospital, aqui tínhamos um posto de saúde, veio dificuldade. Hoje é difícil, mas naquela época era muito mais. Quais os benefícios de morar em Tracuateua em seu ponto de vista, vovô? É muito bom. Morar em Tracuateua é muito gostoso. Você tem liberdade de ir e vir, você tem uma gama de igarapés para tomar banho, você tem a escolinha Céu Azul que você frequenta, que é muito aprazível, você tem a Praça da Matriz quando está funcionando, né, nas épocas festivas, onde é muito salutar as crianças, os adultos e quem nos visita frequentar. Nós temos pontos turísticos também que as pessoas que vêm de fora, que visitam, se sentem acolhidos e levam de Tracuateua uma imagem muito
muito perfeita e de uma visualização muito grande lá fora. É uma cidade calma, que eu adoro, porque tem um balneário muito bom. E a gente vai para o balneário, vem, agora tem o circo, tem o festival e tem a festa da Maruchada. Nós sabemos que aqui no nosso estado, a cidade com maior índice de desenvolvimento é Belém, a capital do estado, né? A cidade que a gente pertence. E nós se localizamos aqui numa área onde nós temos hoje uma facilidade de chegar a Belém muito rápido. Nós temos um transporte, são bem servidos de transporte para Belém, né? E, então, eu acho que a localização aqui, ela facilita muito a gente morar aqui, o desenvolvimento está próximo dos lugares mais desenvolvidos. E por outro lado, nós temos aqui também coisas que a gente admira aqui no lugar, o clima da Taquaté, um clima bom, um clima saudável. Nós temos aqui as nossas belezas aqui ainda, né? Nós temos aqui várias coisas aqui que nos enche de orgulho da gente viver aqui em Taquaté, ou de viver aqui em Taquaté. E para finalizar, deixe uma mensagem para todos que gostariam de visitar Taquaté. Sim, cheguei em Taquaté com 10 anos. Hoje em dia eu estou com 75. Criei meus filhos todinho, criei meus netos e tenho orgulho de morar em Taquaté. E para finalizar, o senhor pode deixar uma mensagem para todos que querem visitar Taquaté? Olha, eu digo que as pessoas que não conhecem Taquaté, que venham visitar, porque nós temos coisas interessantes aqui em Taquaté. Coisas que nós temos aqui no nosso município, que em outras cidades não tem. Nós temos aqui as nossas belezas naturais, que são os nossos campos naturais. Isso aí é uma beleza, esses campos. A pessoa que nunca viu, que nunca presenciou assim, um cenário desse, quando chega, eu tenho certeza que fica deslumbrado o que ele vê nos nossos campos. Nós temos os nossos garapés, e nós temos a nossa tradição, né, a nossa cultura, nosso povo, é um povo que ele sabe, recebe bem as pessoas que vêm de fora. Então, eu deixo essa mensagem. E venham conhecer que as nossas belezas do nosso lugar, vale a pena. Venha a Taquaté, visite Taquaté, sinta-se em casa em Taquaté, porque o nosso povo é muito hospitaleiro. Tenho certeza absoluta que você, ao visitar Taquaté, você jamais esquecerá de um povo amigo e de todas as recordações que você levará de Taquaté. Eu, inclusive, me esqueci de falar dos pontos turísticos. Vou levar agora para vocês que futuramente virão visitá-los. Não esqueça de visitar Toca da Amizade, Riacho Doce, Hotel Fazenda, Hotel Vitória Fazenda, a Toca da Jiboia, que é uma propriedade particular, mas que também se torna turístico, e assim por diante. E o nosso povo em si é aprazível de uma forma geral. Então, obrigado por ter me dito tudo isso que eu não sabia, né? Obrigado por ter falado, porque sou curiosa, né? Você já sabe. Obrigado por ter dito suas memórias que você não tem. Nada, eu estou disposto. Sempre que você precisar de tirar alguma dúvida, de 1950 para cá, a gente lembra de alguma